com o Trump, mas que ninguém quer conversar. O presidente fala que respeita o poderio americano, mas que não tem medo. Então, já só para ressaltar que essa é a primeira entrevista do Lula ao jornal em 13 anos. Tá. Vamos a alguns trechos aí que foram separados pela Poliana Oliveira, Ari, e você pode nos brindar com a informação. Vamos lá. O que está nos impedindo é que ninguém quer conversar. Eu pedi para fazer contato. Mais um trecho. Nós sabemos o poder econômico dos Estados Unidos. Reconhecemos o poderio militar dos Estados Unidos. Reconhecemos a grandeza tecnológica dos Estados Unidos. Mas isso não nos deixa com medo. Mais um trecho. Nas negociações políticas entre os dois países, a vontade de nenhum deve prevalecer. Nós sempre precisamos encontrar um meio termo. Isso não é alcançado estufando o peito e gritando coisas que você não pode entregar, nem abaixando a cabeça e simplesmente dizendo amém a qualquer coisa que os Estados Unidos quiser. E o último trecho. Espero que a civilidade retorne à relação entre Estados Unidos e Brasil. O tom da carta dele, de Trump, foi definitivamente de alguém que não quer conversar. Poliana. Amadeu, e o presidente ainda falou, né, que se o Trump tivesse a oportunidade de ouvi-lo, de conversar com ele, ia descobrir que ele é 20 vezes melhor do que Bolsonaro. Então, você tem um governo totalmente fechado ao diálogo, impondo tarifas, impondo sanções. Do outro lado, um governo que está 100% aberto a esse diálogo, por mais que a gente tenha um cenário de superávit, né, nessa relação com os Estados Unidos. Eles têm superávit. Exatamente. Pois é, os Estados Unidos têm uma situação de superávit aqui com o comércio brasileiro. E Alckmin foi escalado a melhor pessoa dentro do governo para fazer essa conversa. Então, não há motivos, de fato, para que o governo americano, o governo Trump, não deixe pelo menos uma brecha mínima para negociação com o governo brasileiro. É realmente a vontade de pisar no nosso país que a gente está vendo. Mas esperamos que essa comissão de senadores consiga o mínimo caminho para a gente, pelo menos, prorrogar, não é? Essa aplicação das taxas, já que a situação é, de fato, muito complicada para a economia brasileira. Olha, só 3 países no mundo, os americanos, têm superávit. Só com 3 países. Reino Unido, Austrália e Brasil. Reino Unido, Austrália e Brasil. E é aqui no Brasil que eles querem botar essa faca na garganta, Ari. Sem esquecer que as relações históricas dos Estados Unidos com a Inglaterra ensejam, né, essa balança comercial positiva para a Inglaterra. São ex-colônia da Inglaterra. Então, eu já estou excetuando a Inglaterra para dizer que aí sobra aí a Austrália e o Brasil. Agora, o Amadeu, ele falou aqui o seguinte, olha, a gente está vendo aí uma nova geopolítica em que os Estados Unidos, como ainda potência hegemônica, se recusam a ceder à vez no processo histórico à China. Esse movimento do Trump é disparatado, é maluco, é errático, mas, eu repito, é um país, ele está falando em nome de um país que se recusa a ceder à hegemonia para a China. Imagina um país que todo ano estoura o seu orçamento e, para não ir à falência, precisa imprimir mais dinheiro. É os Estados Unidos. Se perde a hegemonia do dólar como lastro mundial de moeda, ele também perde a capacidade de imprimir ilimitadamente dinheiro. Portanto, vai ter que cortar gastos, readequar o seu orçamento. Isso, para ele, é o fim dos tempos. É o Armagedon para a economia americana. E o jeito que ele está entendendo de combater a China é assim. No caso do continente aqui americano, submetendo a América Latina, tornando a América Latina quintal dos Estados Unidos. E aí é preciso submeter o maior dos países da América Latina, que é o Brasil. Não nos sujeitaremos. Lamento, Donald Trump, mas do que eu entendi até agora, do governo do Brasil, do judiciário brasileiro e do nosso parlamento o Brasil não vai se render a isso. Seguirá soberano e tomando as suas próprias decisões. É isso. Vamos com a Raniele tratando